Olá, queridos amigos, alunos, colegas, amantes do treinamento. Vamos falar de um assunto bem polêmico, carga interna e carga externa. Vem comigo para a gente conversar um pouquinho. Carga interna e carga externa, isso é assunto para muitos dias, mas vamos tentar resumir nesse momento aqui agora. Mas antes disso, vai lá, curte o nosso vídeo, inscreve no canal, dá uma sacudida lá na ativada do sininho e com certeza vocês vão receber um monte de informações, de notificações. Esse é o nosso objetivo aqui, gente, compartilhar para transformar. O objetivo é trazer o máximo de informações para vocês. Sugere lá, dá umas ideias que a gente vai devagarzinho trazendo para vocês e trocando essas informações tão necessárias para que a atividade física, o exercício físico e o esporte seja produzido da melhor forma possível. Carga interna e carga externa, gente. Isso é um assunto que precisa ter um domínio fundamental na fisiologia e na metodologia do treinamento. Quando a gente fala de carga externa, fica mais fácil a gente compreender que são basicamente a interpretação dos componentes do treinamento. O primeiro deles seria, na verdade, o volume do treino, que pode ser expresso aí pela distância percorrida, né? O total de quilômetros que você percorre em determinado trecho de corrida, né? Ou a distância que você percorre nadando. Você também pode usar o volume expresso pela duração, pelo tempo que você realiza determinada atividade. 50 minutos numa aula de spinning, 30 minutos pulando corda, 1 hora de caminhada, isso é a expressão do volume pelo tempo. No treinamento neuromuscular, na sala de musculação, os exercícios contra-resistidos, você tem aí o número de séries, o número de repetições, o número de oficinas que você tem. Tudo isso é carga externa, expresso pelo volume de treinamento. Você pode ter também o segundo componente, a frequência de treino, a frequência semanal, o número de sessões que você realiza em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano de treinamento. Essa frequência, por tabela, ela já traz o conceito de densidade de treino, que é exatamente o intervalo entre cada estímulo que você realiza. Um treino com um estímulo hoje e o outro treino amanhã, você tem 24 horas de recuperação. Ele apresenta uma natureza de intensidade muito maior do que se eu der 48 horas, 72 horas. Esse é o conceito de densidade de treinamento. Quanto mais afastado os estímulos, menor a densidade. Quanto mais próximo, maior a densidade. A densidade também é uma representante pelo intervalo do treino. Intervalo na sala de musculação, se eu faço um treino com intervalos de 2 minutos, tem muito menos densidade do que se eu der 10 segundos de uma série para outra, ou 15 segundos, ou 30 segundos. A densidade aumenta à medida que eu diminuo o meu intervalo de descanso. Agora, se eu falar sobre o rendimento do meu treino, eu estou expressando componentes matemáticos que são a velocidade do treino, em quilômetros por hora ou em milhas por hora, o ritmo, ou pace, como é chamado também, em minutos por quilômetro, ou a carga, simplesmente a carga que eu estou usando dentro da sala de musculação é um componente matemático, é uma expressão do rendimento do treinamento. Vocês devem estar perguntando, e a intensidade? Aonde é que ela está aí nesse processo? Turma, atualmente eu venho pensando em intensidade como um componente que corre sozinho nesse processo aí. A intensidade, ela por muito tempo, e tem sido até hoje, utilizada e expressa na literatura como basicamente o que eu falei agora de rendimento. Era usado a velocidade do treino, a carga que eu faço na sala de musculação. E hoje eu entendo que a intensidade ela é fruto desse conjunto da obra. Eu posso simplesmente mexer numa ordem sequencial de exercícios na sala de musculação que eu aumento a minha intensidade do treino. E não mexi na carga, não mexi no intervalo, não mexi no número de repetições, simplesmente eu peguei um exercício aqui e juntei um com o outro. Por exemplo,
fazer um supino e depois fazer um crucifixo. Estou bombeando o peitoral. Eu estou intensificando o meu treinamento. Isso é a intensificação do treino. Da mesma forma, à medida em que eu aumento o meu volume do treino, eu estou correndo 1, 2, 10, 20, 30 quilômetros, a minha intensidade final também aumentou. Mas, professor, a vida inteira disseram que era interdependente volume e intensidade. O próprio princípio é dito dessa forma. Princípio da interdependência volume e intensidade. Sobe um, cai o outro. Só que o que está subindo é o volume, o que está caindo não é a intensidade. O que está caindo é o rendimento, é a velocidade, é o ritmo, é o pace, é a carga que eu estou pegando. A intensidade não diminui. Na medida em que eu for realizando cada repetição com aquela mesma carga, a minha magnitude, a minha intensidade, ela continua subindo. Tudo isso é carga externa, gente. Tudo isso eu manipulo, eu escolho quanto eu vou fazer de cada uma delas. E o que é carga interna? Carga interna é um reflexo de todas essas escolhas. É a própria intensidade do treino, é a intensificação do treino, ela se apresenta na carga interna. Ou seja, a minha frequência cardíaca vai subir, o meu débito cardíaco vai ter que elevar, a minha frequência respiratória vai subir, o consumo de oxigênio também e, por tabela, o meu lactato vai lá para cima. Isso são respostas agudas, imediatas, né, durante o treinamento, que fazem com que eu eleve a minha intensidade do treino e perceba isso no próprio corpo durante o esforço, ou seja, o cansaço. E as medidas psicométricas, como escala de Borg e tantas outras que podem ser utilizadas, refletem exatamente a intensificação do treino durante a sua execução. Então, carga externa é aquela que você manipula, que você dosa e que está na nossa mão enquanto treinador, enquanto preparador físico. A carga interna é a percepção, é a resposta aguda que ocorre não na nossa mão, mas no corpo de quem está realizando, do cliente, do aluno, do atleta. São conceitos muito importantes de ter claros para que a gente possa cada vez mais prescrever com muita qualidade. Vai essa dica para vocês.